Deus está falando, olha, está no bolo, você não está sendo iludido, você está sendo sábio. Oi, bom dia, Pai do Senhor, entendeu? Você está sendo sábio. Às vezes tem coisas que você está na igreja buscando a Deus. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu, é muito difícil. Às vezes tem hora que desanima. Não, irmão, preste bem atenção. Tudo que você está orando a Deus vai acontecer. Mas se você não tivesse sendo fiel a Deus, pode ter certeza que a tua vida não estaria assim, não. Está pensando que estaria assim? Não, Deus, se você soubesse no dia do juízo, os livramentos que Deus dá à sua família. Ah, mas aí eu estou na igreja, pastor. Eu dizimo tudo certinho, mas ainda não saí do mínimo. Mas tem gente que nem mínimo não tem. Tem gente que não está buscando nem mínimo, não tem, gente. Eu vejo cada coisa triste. Eu estou comendo comida do lixo. Olha, coisa séria. Entendeu? Você vai prosperar? Vai, mas você tem que pedir a Deus o seguinte, que ajude você a entender a palavra dele. Às vezes Deus está preparando você. Olha essa história que eu acabei de falar. A pessoa não estava preparada. Deus fez a parte dele, mas ela não fez a dela. Deu ruim. Você está entendendo? Então a gente tem que estar preparado. Quando a nossa bênção chegar, a gente já sabe o que a gente faz. A gente tem aquele coração grato. Isso aqui, foi Deus que me deu. Porque Deus já falou que você não fazer isso. Tem pessoa que é abençoada, eu consegui. Irmão, cuidado com isso. Você orou a Deus, foi Deus que te deu. Eu ontem eu estava meditando nisso. Falei, poxa, engraçado, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Igual Lázaro. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Entendeu? Posso não ter muito, mas o pouquinho que eu tenho foi Deus que me deu. Então você tem que agradecer, grata a Deus, colocar ele em primeiro lugar acima de tudo. Porque ele avisou isso aqui, vamos falar. Ele prepara você. Preste atenção, ele prepara você para receber a sua bênção. Porque se você não estiver preparado, você vai fazer errado, vai dar errado. Aí sabe o que acontece? Você perde a sua bênção ou atrapalha outra parte da sua vida, igual aconteceu com essa pessoa. Entendeu? Sim ou não? Eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo de que é a pessoa não colocar as coisas de Deus. Eu vou mostrar aqui a você no livro como que Deus prepara você. Às vezes você está precisando de uma bênção, pede a Deus, fala, Senhor, me prepara, me ajuda a entender, me ajuda a colocar em prática a sua palavra para receber a minha bênção. Vê o povo quando saiu lá do Egito, Deus preparou ele para entrar na terra prometida, sim ou não? Porque o pessoal tinha uns troços esquisitos. O pessoal, eles adoravam outros deuses, eles murmuravam muito, eles faziam coisas que se ele entrasse daquele jeito, eles iam perder a bênção. Então Deus teve que preparar o coração deles. Sim ou não? Até mesmo para você não se exaltar, não começar a se achar melhor que os outros, gente, isso acontece. Às vezes você fala, mas eu não faria isso, mas às vezes a pessoa faz, a pessoa até esquece de Deus. Não estou generalizando não, tem algumas pessoas que Deus abençoa, sabe que vai ficar com ele mesmo, mas tem pessoas que até esquecem. Não é aquele negócio que a pessoa fala, fica brincando aí, se foi pobre um dia, nem lembro. A pessoa esquece, da igreja, nem lembra mais, porque ela foi tão abençoada que esqueceu de Jesus. A gente não vai fazer isso. Você tem que lembrar que no pouquinho você esteve ali, e Jesus esteve do seu lado. Agora que você está sendo abençoado, você tem que fazer o quê? Agora que eu vou permanecer com Jesus e agradecer Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Entendeu? Porque eu já vi pessoas estar no fundo do poço, Deus começar a prosperar e a pessoa começar a esquecer de Deus, ele começar a faltar culto, Deus não era mais tão importante. Aí, o que aconteceu? Eu vi a pessoa cair tudo de novo. Entendeu? Ela não entendeu que foi Deus que colocou ela ali.
que ela tinha que permanecer firme com Deus. Amém? Lá no livro de Deuteronômio, calma pessoal, não é 28 não, dessa vez é o 8. Glória a Deus, só o 8, tira o 2 e não o 8. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, tudo bem antes. Aline, Rose, Ronaldo, família Helena. Glória a Deus. Acharam aí? Deuteronômio 8. Jesus quer preparar você, que Ele quer te abençoar. Gente, não pensa você que Jesus chamou você para sofrimento, não. Às vezes a gente pensa muito na derrota. Ah, meu Deus, eu vou morrer assim, não tenho nada. No Natal, não tem nenhuma roupa para botar no Natal. Esse Natal vai ser difícil. Mas você já está profetizando sobre o seu Natal? Já chegou o Natal? Não, como é que você está profetizando que vai ser difícil? Para de falar derrota, irmão. Esse Natal vai ser o melhor Natal da minha vida, vai ser o Natal mais próspero, em nome de Jesus. Você tem que profetizar coisa boa. Ah, pastor, mas Natal já está pertinho, já estou com mais dívida. Irmão, esquece, você está olhando para a circunstância. A fé não é você olhar para o problema, a fé é você olhar para Jesus. Você crê naquilo que você ainda não viu. Pastora, mas está difícil. Mas isso aí, esse pensamento dentro de você, a pessoa não sabe, está muito difícil. Isso é que atrapalha. Porque você é o que você pensa. Ah, eu não consigo, não dá, é muito difícil. Aí tu passa lá no pé do mercado, lá meus camarões, eu nunca vou comer camarão caro. É o que você está falando. Você pode ter um centavo no bolso, passa lá um dia, eu vou buscar esse camarão, em nome de Jesus. Eu vou comer camarão, vou comer o melhor dessa terra, eu profetizo. Daqui a pouco você está lá com o seu camarãozinho. Entendeu? Porque a gente vê as nossas limitações humanas. Ah, mas não tem, não dá, mas você tem que olhar para Jesus, não para Jesus. Pastor, mas o mundo já é maligno, está todo mundo sofrendo, mas Jesus não chamou você para sofrer. Você não tem que se comparar com os outros. Primeiro que você não sabe, tem muita gente lá fora que está sofrendo que não está nem aí para Jesus, não quer nem saber de Jesus. Virou mesmo as costas para Deus. Está sofrendo por causa disso. Se voltasse para Jesus, ia parar de sofrer. Entendeu? Ou, não, mas o Bernardino é cristão, mas você tem que ver, tem pessoa que está na igreja, mas também não obedece. Aí a pessoa sofre mesmo. Não é porque Deus é ruim, aquela pessoa que está levando a sério a palavra de Deus. Não significa que você também não tem que levar a sério. Se você levar a sério, você vai ser abençoado. As promessas de Deus é para quem obedece, e entende. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Esquece o A e o B, para de ficar olhando para a vida dos outros, olha para Jesus. Entendeu? Funciona desse jeito. O pensamento negativo tem que parar. Poxa, o pastor falou que se eu dizimasse, eu até ia ser próximo, eu estou dizimando, mas não estou sendo, mas o seu pensamento está acabando com tudo. E a palavra de Deus diz o seguinte: não devemos roubar o Senhor. Bom dia, Marilda, Pai do Senhor. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Você está devolvendo a Deus, você está duvidando. Você acha que o problema é maior do que Deus, que aquilo ali não tem como Deus resolver. Irmão, você crê no meio das batalhas é um desafio. Tudo está dizendo que não. Tudo está indo ao contrário. Você ora, parece que está acontecendo tudo ao contrário do que você orou. Diz que Deus não está nem te vendo no meio daquela batalha. Pastor, o que está acontecendo?
Aí é que está. Você tem que crer sem ver. E Deus, ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Agora, se você esperar ver alguma coisa para crer, aí fica bem complicado. Você tem que crer. Tem um salmo, que é um salmo da Bíblia, que diz que Davi, ele confiava em Deus na sua adversidade. O que é adversidade? É o contrário de felicidade. A adversidade é quando o negócio está dando o contrário. Você está entendendo? Você já tentou varrer um lixo, já falando mesmo. Você está varrendo para o lado, o vento está vindo, jogando tudo o contrário. É mais ou menos assim. Parece que está acontecendo tudo o contrário que você olha. Meu Deus, quanto mais eu olho, entendeu? As portas se fecham, né? Você não sei o que está acontecendo. Acho que Jesus esqueceu de mim. Não, ele não esqueceu de você. Ele quer que você confie nele. Às vezes você pode estar confiando no homem. Tem gente, pastora, a senhora tem alguma coisa contra médico? Não. Mas às vezes tem pessoas que Deus deixa recorrer tudo quanto é médico. Ele podia curar logo, mas ele deixa a pessoa ir tudo quanto é médico primeiro. Deixa a pessoa fazer tudo quanto é exame primeiro. Deixa a pessoa fazer tudo quanto é tratamento primeiro. Aí quando não tem mais nada que fazer, Jesus vai lá e cura ela. Para quê? Para saber que ele continua sendo Deus. Que o homem não é mais do que ele. A ciência, a medicina não é mais do que ele. Ele continua sendo Deus. Porque aquela pessoa confiou mais nos médicos do que nele. Então Jesus teve que dar uma lição na pessoa para ela entender quem é Deus. Entendeu? Porque teve um homem na Bíblia que morreu por causa disso. O rei Asa. A Bíblia diz que ele teve uma doença nos pés e ele morreu porque ele deixou de buscar o Senhor e foi buscar os médicos. Ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Eu já vi isso na Bíblia. Às vezes também assim é financeiramente. Às vezes você confia mais no getúlio, no patrão, você confia no seu dinheiro. Tem gente que confia nisso. Deixa de ser fiel a Deus. Deixa de devolver o que é de Deus. Confia mais no seu dinheiro do que em Deus. O dinheiro não pode salvar ninguém, não. Dinheiro não salva ninguém. Dinheiro não cura ninguém. Dinheiro não liberta ninguém. Dinheiro só serve para você pagar a conta. Pagar a conta, comprar um negocinho, vai curar, libertar, salvar a sua família. Quem faz isso é Deus. E tem gente que confia mais no dinheiro do que em Deus. Ama mais o dinheiro do que a Deus. Como Judas, né? O Judas amou tanto o dinheiro. Vendeu Jesus, trocou Jesus por 30 moedas de prata. Morreu, se suicidou. Agora eu vou te falar um negócio. O dinheiro que ele conseguiu salvar a alma dele, a vida dele. E a Bíblia diz que Judas, ele se enforcou e a metade assim, do corpo dele se rasgou, né? Caiu no chão, as tripas, para tudo quanto é lado. O dinheiro pôde salvar ele? Não, tem gente que confia mais no dinheiro do que em Jesus. Não é assim não, gente. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Outra pessoa cheia de dinheiro morreu. Tu viu essa menina que morreu recentemente? A Preta Gil, né? A Preta Gil. Tu viu o dinheiro que essa mulher tinha? Que ela era muito famosa. Ela tinha dinheiro para ficar esbanjando aí a vida toda. Mas ela morreu. E ela pegou o dinheiro que tinha. Ela viajou para outro lugar para tentar um tratamento mais avançado, né? Eu imagino o valor que ela deve ter pago os dias que ela estava lá, porque esse negócio de
de medicina, essas coisas assim, tem certos tratamentos específicos, é caro. Você tem um quarto só para você, médico à sua disposição, não é barato, não. Mas cadê ela? Dinheiro salva ela? O único que pode salvar é Jesus. Porque ela era uma boa pessoa. Todos nós somos uma boa pessoa. Tudo que Deus fez, Ele chamou bom. Né? Ela era uma boa pessoa, conhecida, tudo, só que ela não servia. Ela servia outras coisas lá, não servia Jesus. Mas nem aquilo pôde salvar ela. E às vezes a pessoa vai confiar logo naquele que foi expulso do céu, que já está condenado, não pode fazer nada, que veio justamente o que veio para roubar, matar e destruir. A pessoa acha que vai salvar ele, vai salvar ela. Não é assim não, né? Se ele já veio para roubar, matar e destruir, ele vai salvar alguém. Então existem pessoas que confiam mais no dinheiro do que em Deus, confia na força do seu próprio braço. Não, pode deixar que eu vou lá, eu não vou mudar o Toninho, vou falar mais verdade para ele. A pessoa fica tentando salvar o seu parente, aí fica dando sermão, fica querendo pregar para o filho, para a filha, para o parente, achando que aquela pessoa vai se converter, mas não é assim, pessoal. Você e eu não podemos mudar ninguém. Nós temos que orar, aprender a palavra direitinho e orar por aquele parente, orar. Que aí o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, vai trabalhar no coração daquela pessoa. Não adianta você bater boca, discutir, querer ensinar. Você está perdendo tempo, porque você está tentando, a pessoa está tentando ela libertar o pai. Não existe isso. Você tem que deixar Deus agir. É Ele que faz, não é você. Então tem gente que acha que vai vencer na força do braço. E tem gente que confia nos outros mais do que em Deus. Ah, não, mas aí o meu banco lá, é só ir lá no meu banco conversar com o pessoal. Entendeu? Ou eu vou lá no Getúlio vai resolver minha situação, o Getúlio vai me dar um dinheiro, a pessoa nem ora direito. Não é os homens que vai fazer, é Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Então Ele vai usar as pessoas para nos abençoar, para nos ajudar. Mas quem faz é Ele. Isso que eu estou falando é uma coisa muito importante, que às vezes tem pessoas que não é abençoada porque a pessoa não dá glória a Deus. A pessoa é curada, ela de vez de ir lá e falar, gente, eu orei, graças a Deus oraram por mim, Deus me curou. Não, a pessoa esquece até de Deus, vai lá, não, porque eu estou fulano, olha, aquele ali, falar, não, olha, aquele doutor me curou, gente, falar não. Passou um remédio que eu fiquei boa na hora. Foi Jesus que curou ela, atribuindo, entendeu? Ao homem. Meu bem, Deus pode ter usado aquele médico para ajudar ela, mas quem é que curou ela? Mas ela não diz que foi Deus. É que Ele está dando a glória para quem? Aí você vai lá, conversa com seu filho, com a sua filha. Você já está orando já. Jesus vai lá, faz a obra, daqui a pouco você, não. Tive uma conversa com ele que ele mudou. Porque não foi você, foi Jesus. Às vezes a pessoa chega lá contar um testemunho, né? Olha, Jesus fez uma obra maravilhosa no coração do meu filho, da minha filha. Eu orei, graças a Deus, Deus mudou o coração dele. Não, a pessoa quer dar a glória para si, quer dar a glória para os outros. Aí ora e Deus dá uma casinha, te dá um dinheirinho, agora você fala que foi você. Não, isso é eu consegui, porque não é assim não. Veio você chegar lá, Deus me abençoou, Ele me deu essa bênção. Dá a glória para Deus, gente. Dá a glória para Deus. Se você não der a glória para Deus, Deus não vai fazer nada na sua vida. Ele faz para que o nome dele seja glorificado na sua vida.
Como eu hoje, né? Hoje eu sou liberta, graças a Deus, da bebida, do álcool, do cigarro, das drogas. Mas a pessoa chegar aqui, eu deixei as drogas. Não foi eu, Jesus me libertou. Tem gente que fez um tratamentozinho aí, mas quem libertou foi Jesus, porque eu já vi várias pessoas fazer tratamento e morrer do mesmo jeito. Overdose. Aí todo mundo orando e tal, a pessoa liberta, depois a pessoa vai lá de vez e fala, olha, Jesus me libertou das vícios, não. Isso é um tratamento bom. Entendeu? A pessoa tira a glória de Deus. Foi Ele que fez, né? A pessoa tira a glória. Então nunca mexa na glória de Deus. Saia do que? Se for glória a Deus, Deus te abençoe, me deu isso aqui. Entendeu? Aí ele está falando aqui, e aqui no Deuteronômio 8 está falando sobre isso. Ó. Vamos lá. Ele está dizendo assim, ó. Deuteronômio 8, versículo 1. Amém? Exortação em ter a memória os benefícios de quem? Do Senhor. É isso? Todos os mandamentos, preste atenção nisso aqui, pessoal. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, né? Guardareis para quê, pessoal? Para os fazer. Vamos dar uma paradinha aqui. Gente, os mandamentos do Senhor não é para a gente ir lá na igreja e ficar sabendo e pronto. Ah, fiquei sabendo. Mas você não está fazendo. Não funciona assim. Nós precisamos colocar em prática o que Deus fala. Pastora, quais os mandamentos do Senhor? Honrar o seu pai e sua mãe. Tem filhos que falam mal do pai, falam mal da mãe por trás. Isso é pecado, sabia? Infelizmente, que a gente não gosta nem de mexer com essas coisas, a gente não pode nem dar nossa opinião, porque a gente fala, pastor, tudo que fala está errado, mas enfim, não pode falar nada. A gente vimos aí essa tragédia, né? Que é lamentável, muito lamentável. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus chora de uma cena dessa, que tem tantos de corpos mortos, e a maioria todos jovens. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu não estou julgando eles. Será que todos eles obedeciam a mãe e o pai? Será que a mãe e o pai já não tinham falado para eles saírem daquela situação? Porque a Bíblia diz o seguinte: vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Tem muitos jovens morrendo cedo. Por que não está vivendo muito tempo sobre a terra? Porque eles não levam a sério que isso é um mandamento. Obedecer ao pai e à mãe é um mandamento de Deus. Tem muitos filhos que nem uma vassoura não quer ajudar a passar dentro de casa. Quer fazer nada. O pai e a mãe não podem pedir nada, que a pessoa se estoura. Isso é um espírito, gente. Entendeu? Isso atrasa, isso amarra a vida da pessoa, porque está fora, é um mandamento de Deus. Outro mandamento de Deus é você amar o Senhor acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Quer ver uma coisa que mostra para Deus que a pessoa está com problema ainda, muito sério? É quando a pessoa falta culto dia de domingo. Repara só, toda pessoa que falta o culto dia de domingo, ela vai ter problema durante a semana. O diabo vai atacar durante a semana. Repara só isso, toda vez que a pessoa falta o dia de domingo, pode ter certeza que durante a semana ela vai ter problema. Mas por quê? Porque ela pegou Jesus e botou em segundo lugar. Você sabia que o domingo é o primeiro dia da semana?
Não, pastor, primeiro dia da semana é segunda. Não. Eu já mostrei isso aqui a vocês na Bíblia. Primeiro dia da semana é domingo. Por isso já tem o nome, né? Segunda. Segunda é o quê? Segunda, não é primeira. Sim ou não? Entendeu? O primeiro dia da semana é domingo. É o dia da pessoa arrumar a roupinha, vir para a igreja. Não, vou buscar a Deus em primeiro lugar. Você está protegendo a sua família do mal. Mas aí a pessoa troca Jesus por churrasco. Não, domingo tem um churrasco na casa do Toninho, ruim eu perder, entendeu? Não, tem a festinha na casa da Bernadette. Mas por que não vai no sábado, gente? Eu, de vez em quando, eu mando uma festinha que me convide, né? No sábado. Domingo eu não vi. Por que tem que ser justamente no domingo? Porque o diabo sempre vai tentar arrumar um troço que é para você pecar, desviar você do caminho de Deus. Aí vai vir as propostas, as ofertas, tudo pro dia de domingo. Não, tem que ser domingo. Se não for domingo, não dá mais. Vai fazer você faltar a reunião. Gente, o mundo do jeito que está, eu preguei uma mensagem lá na agenda, no Zap. Eu não sei quem viu essa mensagem lá. Estava pregando para o mundo, já és maligno. A gente tem que agarrar com Jesus, gente. Aquela mulher tocou no manto de Jesus, não é? A gente tem que segurar o manto de Jesus e agarrar atrás dele, pendurado. Naquela época já era assim, imagina agora. Entendeu? Então a pessoa está perdendo bênção, gente, por não obedecer os mandamentos do Senhor. É perdoar. Tem pessoa que está com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio. A pessoa não perdoa de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E perdoar não é que você tem que andar junto com a pessoa, não. Às vezes a pessoa tem uns troços nela e não dá para você andar junto, mas você limpa o seu coração. É ela lá, você calma, Deus, eu estou perdoando, estou limpando meu coração, vou viver minha vida. Você não precisa andar junto com ela, entendeu? Para perdoar. Simplesmente você perdoa, limpa o seu coração. Então são coisas que Deus está falando para a gente fazer. O marido, né? Deus está falando, marido, honra sua esposa como um vaso mais frágil. Coabitai com ela com entendimento, cuidado. Tem marido, tem casal que não anda, sabia? Na prosperidade do casal. Não é que é todo problema na prosperidade, é isso não, mas tem um problema na prosperidade que o reino dividido não prospera. Enquanto o homem não alcançar aquele nível que Jesus quer que trata a mulher, certo? E a mulher também não alcançar aquele nível de tratar o marido, trava a prosperidade nos dois. Porque o reino dividido não prospera. A mesma coisa a mulher. Jesus está falando para a mulher ser submissa. A mulher, ela que dá as ordens, é brava pra caramba. Então, Jesus não falou que um espírito manso e quieto é precioso diante de Deus, a fim de que ganhe seu marido sem palavra. A pessoa não quer sem palavra, a pessoa quer uma tagarela. Igual a irmã Carlos falou, como é? Mulher sabiá. Não é mulher sábia, mulher sabiá. Então é meio complicado. É meio complicado. Jesus está mandando você se calar e orar. Você, aí que você fala mesmo. É tudo ao contrário. Entendeu? Jesus manda a pessoa orar, a pessoa não ora nem por um decreto. A pessoa faz tudo, morre ali, mas não ora. Está vendo o negócio se afundando o navio, afundando, mas a pessoa não ora de jeito nenhum. Ora um pouquinho quando vai na igreja, junto com o pastor. O pastor tem que morar lá na tua casa, orar todo dia. Vamos lá, pessoal? Não, só ora junto com o pastor. O pastor tem que ir lá para a tua casa, porque aí todo dia vamos orar. Entendeu? Tem que orar, pessoal. E você está pensando que é fácil orar? Sabia que orar é uma batalha espiritual? É uma batalha. Se você visse o tanto de demônio empenhado em te impedir de orar, vai lá,
vai lá, distrai, leva alguma coisa, faz alguma coisa. O negócio dele é distrair você. For alguma coisa, dar som, fazer não sei o quê. O negócio dele é te ocupar para você não orar. Que ele sabe que a oração é a força do homem, a fraqueza de Deus e a derrota do diabo. Eles tentaram destruir o Daniel de tudo quanto é jeito, não conseguiu. Por quê? Daniel orava 3 vezes por dia. Ele tinha intimidade com Deus. Pessoa sem intimidade com Deus é complicada. A mesma coisa também é os dízimos. Os dízimos é o mandamento do Senhor. E outra coisa, lá no livro de Malaquias está escrito o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. A pessoa dizima de um dinheiro sim, o outro não. Ela que escolhe. Isso aqui é doído, não me quer. Já viu aquele negócio assim, bem me quer? Mal me quer. A pessoa está brincando com Deus, irmão. Esse aqui eu dou, esse aqui eu não vou dar não. Não, esse aqui eu tenho que pagar por ele. Esse eu dou. Não, mas esse aqui eu não preciso dar. Quer dizer, eu estou vivendo da minha própria cabeça. Quem falou para mim que não precisa dar? Foi Deus. Então eu estou obedecendo quem, gente? Eu estou obedecendo o maligno. Então ele vai atacar minha família. Se ele conseguir entrar por mim, eu sou uma porta. Se ele conseguir entrar por mim, ele vai atacar minha família. Então eu não posso deixar ele entrar. Você está entendendo? Porque a Bíblia, ela é clara, ela é sim, não tem meio termo na Bíblia. Se você ler lá em Malaquias, trazei todos os dízimos, todos. Aí eu mesmo tive minha conclusão. Não, mas isso aqui eu não preciso não. Esse eu preciso. Então quer dizer, eu estou mudando a Bíblia, todo. Ele disse todos, eu estou dizendo que não é todos. Então tem gente que quer mudar a palavra de Deus. Isso que é o problema. É como a Eva, né? Que Deus falou, se vocês comerem desse fruto, certamente morrerá. O que eles disseram? Não, mas não vai morrer não. Então eles desmentiram Deus, mudaram o que Deus falou. Então às vezes a gente não pode mudar. Por quê? Porque às vezes você faz um negócio errado, a família paga, pessoal. Aí o inimigo vai começar a atacar. E outra coisa, deixa o Deuteronômio aí rapidinho, que a gente vai voltar para cá. A gente está falando de mandamentos, né? Da gente cumprir os mandamentos de Deus. Abre o seu coração para você entender isso aqui. Vamos lá no livro de Êxodo. Êxodo 20. Estão prestando atenção direitinho? Não deixa nada escapar não, que é para você ser abençoado. Amém? Que isso aqui foi coisas que eu aprendi que me ajudou. Me ajudou, até hoje me ajuda. Se me ajudou, vai ajudar você também. Sim ou não? Lá no livro de Êxodo 20, agora, tem muitas pessoas que às vezes é uma luta para chegar na igreja. Pastor, só Deus sabe, foi uma batalha para me chegar aqui. Vai ser outra batalha para ouvir, porque às vezes o inimigo não deixa a pessoa ouvir. E se ela ouvir, ela vai entender, ela vai mudar de ideia, as coisas vão acontecer de bom, né, na vida dela. Então o inimigo fica ocupando a mente da pessoa. A pessoa presta atenção no mosquito que passou. Entendeu? A pessoa está dentro da igreja, mas está prestando atenção, pensando o que ela vai fazer. Aí, quando eu sair daqui não sei aonde, não esquece lá fora. Preste atenção no que Deus está falando, você ser abençoado. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, Não te curvarás, Êxodo 20, versículo 5. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, preste atenção, eu sou um Deus zeloso, que visita
visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira geração daquele que me aborrece. É isso? Deus visita a maldade dos pais aonde? Nos filhos. Então, se você for desobediente a Deus, os seus filhos que vai pagar, pessoal. Eu aprendi isso há muitos anos. Eu penso muito bem antes de errar. Não é que eu seja perfeita, não, mas eu nunca falei não errar. Porque eu tenho filhos, eu tenho minha netinha. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Que é uma maldade? Quando eu desobedeço, eu deixo de devolver o dízimo do Senhor. Eu odeio, eu faço fofoca, eu falo mal da vida dos outros, eu falto culto, eu faço tudo o contrário. Isso tudo vai cair nas costas dos meus filhos. Daqui a pouco eles estão mal, estão sofrendo por causa de mim. É triste você ver um filho seu sofrendo e você saber que é por causa de você. Porque eu já passei por isso. Jesus me deu, quando eu vim para a presença de Deus, poder e autoridade. Ele me deu. Porque Deus não vai deixar um pastor pregar sem poder e autoridade, não, irmão. Quantos demônios Jesus já me usou para expulsar dele? Se eu não tivesse poder e autoridade para isso. Quantas pessoas já foram curadas aqui? Só que uma vez eu vi a Yarmin, ela estava muito mal. E outra coisa, o poder e a autoridade que eu uso aqui, eu uso na minha casa. Quantas vezes Natasha, Yarmin estava passando mal, não estava legal, fui lá, amarrei, repreendi aquele mal, o troço saiu e pronto. Mas teve uma vez que a Yasmin ficou mal. A Yasmin, acho que ela está quase da cor desse tapete aí, de tanta febre. Olha, a menina não comia, só diarreia, a menina estava mal. E eu fui usar o poder de Deus, como sempre, e o troço não saía de jeito nenhum. Levei para a igreja para orar, orou, vim para casa, orei, o troço não queria sair de jeito nenhum. Até que ela, assim, deitadinha assim na cama, assim, eu ajoelhei do lado dela e falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu já usei poder, autoridade, minha filha não está legal. Comecei a chorar também, como é que ela está? Ela era bebê ainda. E aí eu ouvi, lá no fundo do meu coração, Fabiana, olha como é que você está andando comigo. Você está fazendo tudo errado. E aí passou como se fosse um filme na minha cabeça. Tudo que eu andava fazendo estava desagradando a Deus. Eu estava em pecado. Eu estava em pecado, separada de Deus. E isso caiu aonde? Em cima dela. E eu já tinha até falado com Deus, falei, Senhor, eu sei que naquela época eu era mais nova, convertida, eu não tinha muito juízo. Não que eu não faria isso hoje, mas eu estou falando assim, eu podia fazer isso hoje, mas Deus não faria isso, Deus não quer sacrifício. Mas eu até falei para Deus, Deus, então o Senhor cura ela e deixa eu ficar assim. Porque você prefere você sofrer do que ver teu filho sofrer. E Deus falou no meu coração, não quero deixar você assim não, eu só quero só que você se arrependa, que você muda, só isso. Quero deixar ninguém assim. Só que é aquele negócio, Deus falou, o diabo pegou sua filha e você não está tendo autoridade para mandar sair, você está no pecado. Eu falei, gente, é sério, já passei essas coisas. É triste você ver o diabo atacando a sua família e saber que é por causa de você, que você não fez o negócio certo, você pecou, você errou, uau. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz uma oração, Deus acho que com misericórdia de mim, o Espírito Santo de Deus me trouxe ao arrependimento. Que aí eu chorei, pedi perdão a Deus, falei, Senhor, realmente eu não ando fazendo coisa.
Vamos fazer, não é legal, pedir perdão a Deus. Gente, eu estou falando diante do Espírito Santo. A menina já tinha tomado tudo quanto é remédio, já tinha levado para a igreja, já tinha orado, eu já tinha orado. E quando eu ajoelhei ali, ela estava ardendo em febre. E aí eu orando a Deus, pedindo perdão a Deus, aquela coisa toda, Pai, me ajuda a mudar e tal. Quando eu me arrependi, eu ouvi, porque quando você quer, você ouve a voz do Espírito Santo, tá? Ele fala com você. Nem toda voz é de Deus não, mas tem uns que é. Eu estou lá orando aquela coisa toda e o Espírito Santo falou assim no meu coração: vai lá, não ora não, só bota a mão na sua vida. Quando eu botei a mão, a menina estava fresquinha, falando diante de Deus. Boazinha, boazinha. Meu recurso, meu. Aí Deus falou comigo: se você viver no pecado, eu não posso fazer nada. Você está entregando a sua autoridade que eu te dei ao demônio. Ele vai atacar a sua família e você não vai poder fazer nada. E nem eu, porque você está em pecado. Falei, meu Deus. Aí eu comecei a entender o perigo que é você estar no pecado. E se você peca, o diabo vai atacar seus filhos, sua família. E como que você vai ajudar a pessoa se você também está no pecado? Aí ele disse aqui, ó: porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Pastor, presta atenção, a senhora está muito mal informada. Esse aqui é o Antigo Testamento. Agora a gente está na época da graça. João, vamos lá. Essa mesma palavra que tem lá no livro de João, gente, a gente temos que obedecer a Deus. Não é nada de Antigo Testamento, isso é palavra de Deus. Deus também é do Antigo Testamento, está vivo até hoje. O pessoal muda as escrituras. Não, agora a gente está na época da... Tem gente que pensa que a época da graça é a época de fazer tudo que a pessoa quer e ficar por isso mesmo. Não é assim não, gente. A graça Deus dá que é para você, se por um acaso, sem querer, você falhar, você não é condenado de vez, mas por estar na graça mesmo que a gente tem que fugir do pecado. Glória a Deus. Lá no livro de João, Evangelho de João, a Bíblia, ela nos ensina tudo, pessoal. Ó, lá no livro de João 9, acharam aí? João 9, versículo 1. Sim ou não? Ele está falando assim, ó: e passando Jesus, ele viu um homem cego de nascença, não é isso? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais? Foi ele mesmo que pecou ou foi os pais dele? Para que nascesse cego. Sabe por que os discípulos perguntaram isso a Jesus? Por que os discípulos perguntaram isso a Jesus? Porque eles já sabiam que poderia ter sido o pecado dos pais dele, porque eles foram ensinados na Bíblia. Falaram, quem foi que pecou? Foi ele mesmo ou foi os pais deles que pecaram? E Jesus disse, ó: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Porque esse caso aqui, ele está falando, não foi nem ele nem o pai,
Isso aí foi para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Mas eu quero chamar a tua atenção que os discípulos perguntou isso a Jesus. Foi ele ou o pai dele? Porque eles já sabiam disso. Que Deus, ele visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. E faz milhões de misericórdias àqueles que são fiéis a ele em milhares de gerações. Os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, eles são muito abençoados quando você é obediente a Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Davi e Saul. Saul, que era rebelde, desobediente, não queria obedecer Jesus de Deus de jeito nenhum. O que aconteceu com os filhos dele? Ele que era rebelde, desobediente. O que aconteceu com os filhos dele? Inclusive, ele tinha um filho, que Davi gostava muito dele, o Jonathan. O Saul tinha um filho. Que o rapaz era tão bonzinho, mas morreu também. Por causa de quê? Da rebeldia do pai. Morreu os 3 filhos dele num dia só. Porque Deus não era mais que Saul. Saul se virou contra Deus. Saul era rebelde, ele não obedecia. O profeta falava um negócio, ele ia lá e fazia outro. É quando o pastor fala uma coisa, a pessoa faz outra. O pastor fala uma coisa, a pessoa faz outra. O Saul era assim. Acabou que morreu os 3 filhos dele por causa da desobediência dele. Ele não aguentou ver os 3 filhos mortos de uma vez e se suicidou. Tudo num dia só. A maldade dele foi visitada nos filhos. Você está entendendo? Agora, você vai ver lá, por exemplo, o Davi. O Davi, ele teve um probleminha lá com a situação com a Batseba lá, mas depois disso, que ele se arrependeu, né? Você vê Deus fazendo uma promessa a Davi, e os próximos descendentes dele que vieram, o Davi já era morto e Deus continuou honrando a descendência de Davi. De geração em geração em geração. O cara morreu já. Mas por quê? O Davi era fiel a Deus. Entendeu? Então, você ama seu filho, ama sua filha, ama sua família. Ah, pastor, eu amo. Faz as coisas direitinho, gente. Não é algo. Porque senão a tua família paga. Porque você é uma porta. Ou Jesus vai entrar e salvar a sua família, ou o maligno vai entrar e vai destruir tudo. Ele só vem para roubar, matar e destruir. E por onde que ele entra? Pela desobediência. O diabo só entra quando você desobedece. Ele não pode invadir sua vida, não, tá, gente? Ah, o demônio entrou lá em casa e destruiu tudo. Mas por que ele entrou? Por onde que ele entrou? Você tem que ver isso. Ah, pastora, a minha caixa d'água, eu encho de noite e o banheiro está vazia. Por onde que essa água está saindo? Evaporando não dá. Você tem que procurar onde que está o vazamento. Se não tivesse um vazamento, não estaria esvaziando. Ah, o diabo está entrando lá em casa. Você tem que ver aonde que ele está, por onde que ele está entrando. Pode ser por uma mágoa, uma desobediência, um ódio, sei lá, alguma coisa que Deus está falando, você distrai, você está fazendo outro. Tem que ver isso. Pastora, mas aí ele está lá, eles pegam lá e acabam com meus filhos. Irmão, mas por que ele está acabando? Se Jesus te deu poder e autoridade. Se você está bem com Deus, seus filhos também rebeldezinhos. Você vai orando, vai jejuando, vai amarrando, daqui a pouco o diabo não vai aguentar e vai sair. Pode não sair no mesmo dia, pode não sair no outro, mas vai sair. Vai ser passando fiel a Deus. Mas se você tiver um vazamentozinho, ele não vai sair nunca. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos voltar lá no Deuteronômio para a gente encerrar aqui, gente. Ele está falando aqui, ó. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para quê, pessoal? Para você fazer, para obedecer. Para que vivais e multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos nossos pais.
Não é? Ele está falando, é para você guardar os mandamentos, fazer tudo direitinho, que é para você entrar na área da bênção. Porque você aqui está falando, mas não sei o que está acontecendo, mas você ainda está na área da misericórdia, você ainda não entrou na área da bênção. Você está penduradinho assim na misericórdia, entendeu? Você tem que entrar na área da bênção. Mas ele está falando que é para fazer o quê? Guardar os mandamentos do Senhor, que é para você tomar posse da tua bênção. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Você não pode esquecer, quando você estiver bem, uma situaçãozinha melhor, você não pode esquecer da onde Jesus te tirou. O que você passou, o que Jesus te ajudou, foi Ele que te ajudou você chegar ali. Não pode esquecer disso. Tem gente que se esquece da onde Jesus tirou ele, da onde Jesus tirou ela. E ele disse, para que esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Pastora, por que Deus me levou no deserto para me humilhar? E para me tentar, Deus fez isso comigo, mas por que Deus fez isso comigo, meu Deus? Eu parei de fazer isso, mas eu tenho que voltar a fazer, porque não tem jeito. Às vezes a gente temos que ir para a escritura. Deixa aí, é para fazer o quê? Para humilhar e para tentar, né? Deixa aí, vamos lá para Mateus 4. A gente vai voltar aí, tá? Se vai marcar aí, lá para Mateus 4. Para humilhar e para tentar, não foi? Foi quem que fez isso com ele, que levou ele para o deserto? Para ser tentado e humilhado. Não, lá, que a gente acabou de ver lá. Foi o Senhor Deus, o Senhor não. Ele não falou, acabou de falar lá, que o Senhor, seu Deus, fez você passar os 40 anos no deserto, né? Para te tentar, para te humilhar. Agora olha aqui, Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus por quem, pessoal? Pelo Espírito Santo, ao deserto. Para onde que ele foi? Mesmo lugar, né? Deserto. Para que ele foi fazer lá? Para ser tentado pelo diabo. Se até Jesus passou isso, por que eu não vou passar? Você não vai passar. Mas isso aqui tem um propósito. Jesus não vai falar só para ser tentado, não. Deus precisa saber quem é você. Isso é um teste, é uma prova, para ver o que você vai fazer, se você ama ele mesmo, se você não ama, se você vai abandonar a sua fé, se você vai jogar a toalha, se você vai ficar firme. E aqui Jesus tem um montão de proposta. O diabo até falou para ele, olha, tudo isso, mostrou todos os reinos da terra, tudo isso te darei se prostrar-te e me adorares. Às vezes Deus deixa você ficar na maior pindaíba. Aí vem o diabo lá e vai te fazer um montão de oferta. Rapaz, tu tá nessa igreja aí. Sai dessa. Vamos lá, Getúlio lá. Eu vou começar a te oferecer um montão de coisa, tudo ilícito. Aí Deus fica lá de cima, vamos ver. Se o diabo vai conseguir comprar ele ou comprar ela. Ou ele vai ser fiel a mim. Porque o que Deus tem para você é muito maior. E é duradouro, e é eterno. Mas ele tem que saber quem é você antes de entregar você a você. O diabo estava querendo, oferecendo ao Senhor Jesus todos os reinos da terra. Jesus não caiu nessa. Hoje ele é um nome sobre
todo o nome, que no nome dele todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra e no inferno. Então o diabo ofereceu para ele reinar na terra, né? Não, mas ele reina em tudo agora. Ele nunca aceitou essa proposta do diabo. Você aceita aquela migalha do diabo? Tadinho. Mal você sabe que Deus tinha um banquete para você, ele só queria saber quem era você. E muitas das vezes nós caímos na tentação. Dinheiro fala mais alto, você não é fiel a Deus, entendeu? A pessoa vai lá e as amizades é melhor, a pessoa vai só caindo. Aí Deus foi olhando que a pessoa não é digna de confiança para ele entregar a bênção que ele quer entregar. Então vamos voltar lá para o Deuteronômio. Viu lá que até Jesus passou isso, né? Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí ele diz: aí te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e para te tentar. Para quê, pessoal? Para saber o que estava no seu coração. Vamos ver o que ele vai fazer, se vai me abandonar, se vai ser fiel, o que tem no coração dele. Se vai praguejar, se vai, blasfemar. Tem pessoa que blasfema, xinga até Deus. Você me tirou do mundo para isso, vai ficar sofrendo aqui, passando fome. Porque o pessoal fez isso no deserto. Quer dizer que você tirou a gente lá, onde a gente comia lá os pepinos. Mentira, que eles eram escravos do lá. Para matar a gente nesse deserto. A nossa alma se seca aqui. Entendeu? É isso, tem gente que fala isso. Quer dizer que é para isso, Deus, que eu te aceitei para viver nessa pindaíba. Estava melhor lá no mundo. Eu não comi um bife aqui, eu não estou comendo nada. Entendeu? Tem gente que faz isso. Maldiçoa Deus. Dá para saber? Porcaria nenhuma, eu vou cair no mundão mesmo. Aí volta. O diabo já está lá. Enquanto ele vai atrás do churrasco, não, eu vou para o mundo comer churrasco. Mal ele sabe que o diabo já está lá com o espeto, com o garfo, esperando. Bom, vem com o papai, vem. Entendeu? E não passou da prova. Deus ia fazer lá na frente uma coisa boa, maravilhosa na sua vida. Salvar sua família, você ia ter paz, ia prosperar, mas você não soube esperar, jogou fruto alto, caiu na tentação. Aí ele disse assim, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou... Porque basta a coisa apertar um pouquinho para a pessoa começar a murmurar. Porcaria, esse dinheiro sumiu da conta, não sei o que. Entendeu? Já começa a murmuração. De novo? Poxa, tu não sei o que, já comiu outro monte, não sei, a pessoa começa a murmurar. Quer dizer, ela não guardou o mandamento. Jesus nos disse: em tudo dai graça. Aí ele disse assim, e te humilhou, não é isso? E te deixou ter o quê? Fome. E te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. E às vezes a pessoa pensa que é só... Não, tem gente aí que acha que está bem, irmão, porque a pessoa tem fartura, tem pão, tem comida, vai onde quer, come o que quer. A pessoa está crente que ela está bem. Mas a alma dela está salva? Tem que ver isso. A pessoa morre ali de repente. Morreu no meio do olho. Para onde que ela vai? O olho não vai junto, vai ficar por aí. O olho não salva ninguém. Lembra do Lázaro do rico? O rico pensava que o homem
só de pão. Pão que eu quero dizer assim. Ele achava só os bens materiais, ele não achava que se lá buscar Deus. Já o Lázaro tão pobrezinho, mas buscava o Senhor, comendou a almazinha dele direitinho, ele foi salvo. O rico não. Nem só de pão viverá o homem, pessoal. Nós temos que estar sempre buscando a palavra de Deus. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Aí ele está falando que é para você fazer o quê? Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andar nos seus caminhos. O que é andar no caminho do Senhor, pessoal? É andar na palavra. Não, eu vou fazer o negócio direitinho, como Deus está falando e tal. Aí você vai conseguir vencer com a sua família. Outra coisa, preste bem atenção. Gente, eu não sou Deus, tá? Eu não sou Deus, eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu sou apenas aquela pessoa que Deus usa para ensinar você a palavra. Mas outra coisa que a pessoa paga o preço é quando ela não obedece o seu pastor e sua pastora, sabia? Toda pessoa que faz isso, tadinha, depois vem chorando para contar a história. Que às vezes Deus está usando o pastor para falar, faz desse jeito. Aí a pessoa vai lá fora, tem outra pessoa que está toda errada no erro também, vai te dar outro conselho. Não, a pastora falou isso, não, você não é boba, não faz isso não sei o que, faz de outro jeito, não sei o que. Aí você vai e obedece mais o ímpio do que a Deus. E isso aí você vai pagar o preço, gente. Infelizmente. Porque Deus está usando lá o pastor e a pastora para te ajudar, não é para te afundar. Se a pessoa é de Deus, nunca vai te dar um conselho do seu mal. Mas o diabo pega aquele conselho ali e ainda joga você contra o pastor, que é outro pecado. Entendeu? Faz você achar que o pastor está errado, o pastor está implicando com você, tá? Irmão, não faça isso, é pecado. Pecar contra o ungido de Deus, julgar, isso tudo é pecado. Obedece para você ser feliz. Você vai ver se você não vai ser feliz. Toda pessoa que obedece conta um milagre, gente. Poxa, pastor, aquele conselho que a senhora me deu, eu botei em prática, olha, graças a Deus está indo tudo bem. Agora tem uns que quebra a cara, nem fala que quebrou a cara, porque fica com vergonha. Mas a pessoa entende, poxa, eu era para ter obedecido. O pastor falou, a pastora falou, não obedeci, deu ruim. E agora, pastor? E agora está aí para lá faz tempo. Volta atrás. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Lá no versículo 6, né? Para temeres e andares no seu caminho, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Não é uma coisa ruim. Tudo que Deus tem preparado para a gente é coisa boa, não é ruim. Ruim é do diabo. Deus não, Deus vai te dar coisa boa, coisa duradoura, coisa que não vai te dar problema. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, e de vides, e de figueiras, e de romoeiras, terra de oliveiras abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela.
terra cujas pedras são ferro, e de cujo monte que cavaste cobre. Quando, pois, agora preste bem atenção, Deus é isso que Ele quer fazer, te abençoar. Mas preste atenção nisso aqui, ó. Quando, pois, estiveres comigo e fores farto, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Quando você sair do fundo do poço, você estiver bem, você vai lembrar, poxa, Deus me deu isso aqui. Glória a Deus. Você vai louvar a Deus, agradecer a Deus, porque vai cantar até louvor para Ele de agradecimento que Ele fez. Mas Ele está dizendo, ó, pelo que Ele te deu, guarda-te, presta atenção, guarda-te, para que não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, porque às vezes a pessoa é muito fiel a Deus, mas ela começa a prosperar um pouquinho, ela esquece de Deus, ela começa a ser infiel. De vez ela continuar sendo fiel, porque estava dando certo, ela estava sendo fiel. Parou de ser fiel, não vai dar errado. Entendeu? Tem pessoa que não consegue, se melhorar um pouquinho, prosperar um pouquinho, ela começa a fazer tudo errado, ela esquece de Deus. Por isso que Ele está falando, guarda-te. Que é para você não começar a fazer tudo errado. Se você começar a fazer tudo errado, vai começar a dar tudo errado. E seus juízos, seus estatutos, que hoje eu te ordeno. Não é isso? Para que, porventura, havendo comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, se tiver aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo que tens, se não se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor. Tem gente que acontece isso. A pessoa está no fundo do poço, está ali buscando a Deus. Jesus abençoa a pessoa se eleva o seu coração, esquece até que foi Deus que fez aquilo ali na vida dela. Vira as costas para Deus. Isso é uma maldade que a pessoa faz, é uma ingratidão a Deus, gente. Por isso que começa a ter problema na família. Eu não posso melhorar um pouquinho, esquecer de Deus, esquecer que foi Ele que fez aquilo ali por mim. E começar a ser infiel com Ele. Não tem culpa, isso é só uma ingratidão, vou ter problema. Aí Ele está dizendo, ó, se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpente ardente, de escorpião, de secura, em que não havia água, tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no fim te fazer o quê? Bem. Ele não é para o seu mal, para o seu bem, mas Deus tem que preparar você. Porque eu já vi várias pessoas estar no fundo do poço. Pensa numa pessoa fiel, não obedecer a Deus, depois Deus abençoou a vida da pessoa, melhorou, ela até esqueceu de Deus. Aí sabe como que ela vai procurar Deus? Quando estiver no fundo do poço de novo. Ei, irmão, quando estiver na lama de novo, ela vai lembrar. Igual o filho pródigo. Igual o filho pródigo. Já quero comer a bolota do povo, tudo de novo, ela vai lembrar de Deus. Gente, já vi várias pessoas fazer isso. Tem gente que não pode ter nada. A pessoa não pode ter um carro, a pessoa não pode ter um dinheirinho. Via uma notinha, aquela notinha verde. Se tu perguntar quem vamos para a igreja, que Jesus? Que Jesus? A pessoa esqueceu de Jesus, irmão. As notinhas tudo na frente dela. Já viu aquele desenho que fica aquela cifrazinha do dinheiro? O olho dela fica assim, só enxerga o dinheiro. Irmão.
Gente, Deus fica olhando assim, que ingratidão. Quer dizer que Deus, vou trocar Jesus por causa de um dinheiro, por causa de uma merreca, uma mixaria. Depois eu não vou precisar de Jesus de novo. Quem fez isso com Jesus foi Judas. Vendeu Jesus, trocou Jesus por 30 moedas de prata. Depois ele precisou de Jesus, cadê? Bem que ele podia ter se arrependido, né? Tem gente que não se arrepende. Tem gente que no meio do caminho se arrepende. Meu Deus, o que eu fiz? Vou voltar atrás, vou consertar isso. Mas tem gente que não conserta, morre ali, mas não conserta. É igual doença. Às vezes a pessoa está lá num câncer terminal, fase terminal. Vai ver que tem pessoas, não estou julgando, mas tem algumas pessoas que vários vizinhos já chamou ela muito para a igreja. Várias pessoas já passou e evangelizou ela na rua. Não tenho tempo não. Minha vida é uma correria. Daqui a pouco está em cima de uma cama com câncer. Acabou a correria. Acabou a correria. Vai para onde mais? Aí, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, se volta para Deus. Aí Deus cura a pessoa. Daqui a pouco a pessoa vai indo, tem que esquecer o trauma, né, do câncer. Depois que ela esquece, a pessoa abandona Jesus de novo. Sai da igreja, vai dançar no forró, esqueceu, irmão, da onde Jesus tirou ela. Sabe quando ela vai lembrar de Jesus de novo? Quando alguma coisa está acontecendo de novo. Gente, é sério isso. A pessoa prefere ficar assim, de vez de aproveitar a graça de Deus. Não, pô, Jesus é tão bom comigo. Eu estou vivo, estou respirando, eu vou buscar esse Deus que me dá o oxigênio, que cuida de mim, da minha família. De vez buscar a Deus enquanto está bem, enquanto a família está viva. Não morreu ninguém foi destruído. Não, a pessoa fica ali. Tem uns que só vai lembrar de Deus na hora da morte, quando está lá, morre, não morre. Aí é que lembra de Jesus, porque até então não tinha tempo, muita correria. Até que o troço para ela e pronto. E aí? Então, ele está falando aqui, ó. Nunca se enganou, não é isso não. Oi? Aí é lá para de fazer bem, no versículo 17. E não digas no teu coração, a minha força. Lembra o que eu falei no começo? Que às vezes a pessoa não dá glória a Deus. Deus é que Deus, se você chegou até ali, foi Deus que te levou até ali, gente. A pessoa não dá glória a Deus. Aí o que ele está dizendo aqui? Ó? E não diga no teu coração, a minha força e a minha fortaleza do meu braço me adquirir esse poder. Tem gente que fala isso. Isso aí é eu conquistei. Mal ele sabe que melhorou, orado por ele, Deus fez aquilo ali, está tomando a glória de Deus. Não é assim, gente. Mas isso aqui foi Deus que me deu. Uma bênção de Deus na minha vida. Tem gente que é orgulhoso. Não dá glória a Deus. Aí ele diz, ó. Quem fez isso foi Nabucodonosor, né? Acabou lá comendo mato lá no pasto. Aqui, a força do meu poder. Deus olhou lá de cima. Não, te mostrar quem é que manda. Você está entendendo? Daqui a pouco está vendo tanto peludo lá comendo mato lá, casinha desse tamanho. Coisa séria, né? Pastora, hoje em dia não acontece isso não, né? Ficar peludo, casinha desse tamanho, vai sofre. A pessoa, tem hora que a pessoa não sente que o diabo está espancando ela, a família dela.
A gente vê, mas a pessoa não enxerga. Entendeu? Por causa dos erros da pessoa. Elas acham que é normal, mas isso aí é uma lutinha mesmo, vai passar. Tem coisa que é maluco, vai passar, mas tem coisa que não é não. Tem coisa que o bichinho está açoitando mesmo, está açoitando. Açoita a família, açoita a pessoa, açoita a família, açoita a pessoa não enxerga. Entendeu? Que ela está fazendo alguma coisa errada. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires o poder. Então, a força vem de Deus. Se não fosse Deus, eu não estava nem vivo mais. Nem você, nem eu. Gente, se Deus deixasse você um pouquinho sozinho, sozinho de direito, se não fosse Deus, a gente não estava vivo. Porque o diabo mexe às vezes com a vida das pessoas aí, por causa dos pecados dela, mas está vivo porque tudo é autorização de Deus. Lembra de Jó? Jó, Deus falou para ele, você pode acabar com tudo que é dele. Vai até botar uma dor, mas não toca na vida dele não. Tem gente que está no fundo do poço aí por causa do pecado, mas ainda não morreu porque Deus ainda não autorizou. Deus ainda não autorizou. Tudo é na autorização dele. Cai uma folha da árvore que Deus não permite. O diabo fica babando, não vem a hora de levar, mas Jesus não. Você está até maltratando ele, porque infelizmente eu não posso fazer nada porque está no pecado. Mas tu não vai tocar não, aí Jesus usa lá uns pastores, uns pessoal para pregar, para ver se a pessoa se arrepende. Para tentar salvar ela. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, será, porém, se qualquer sorte esquecer do Senhor teu Deus ou ouvires outros deuses, é para que te dá força, e poder, para adquirir esse poder, para confirmar o seu conselho que jurei a teus pais como se vê nesse dia. Se, porém, se de qualquer sorte esqueceres do Senhor, teu Deus, e ouvires outros deuses, e servires, inclinados perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis, certamente você vai morrer. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis. Porquanto não, por quê, pessoal? Morreram. Presta atenção. Porque não quiseram obedecer à voz do Senhor teu Deus. Tudo por não querer obedecer o mandamento. Ah, mas se você for e obedecer outros deuses, pastora, mas eu não obedeço a outro Deus, glória a Deus, obedece. Quando você mente, você está obedecendo às trevas. Quando você deixa de devolver o que é de Deus, você está obedecendo o maligno. Quando você não vem nos cultos, quando você não é fiel a Deus, tudo isso está obedecendo a outra coisa. Não é Deus que você está obedecendo. Entendeu? Então, gente, parece ser simples. Pastor, hoje em dia ninguém liga para isso, mas não é simples não, gente. A desobediência tem um preço alto, tá? Na nossa vida, na vida da nossa família. E a obediência também tem um preço muito alto de bênção. Você vai ser honrado. Ah, mas até que está demorando um pouco. Mas tu viu aqui que Deus estava preparando esse povo? Eles passaram o desertozinho, teve fome, foi humilhado, foi tentado. Deus queria saber quem era eles. Mas para quê? Para destruir eles? Para eles ficar toda a vida assim? Não, Deus ia meter eles numa boa terra. Mas Deus tinha que preparar o coração deles, senão chegar lá e eles iam começar a humilhar todo mundo, a se achar melhor do que os outros. Irmão, e às vezes a pessoa não tem um centavo no bolso, a pessoa humilde, divide até o pão que tem. Entendeu? Mas às vezes tem pessoa que pega um dinheirinho, a pessoa fica metida. A pessoa fica metida. Ah, toma vergonha. Acho que eu vou dividir meu pão com você. O dinheiro subiu para a cabeça.
cabeça. Sério, tem gente que é assim. A pessoa está a pé e encontra o Zezinho no meio da rua. Zezinho, tá indo pra lá pra padaria? Peraí, pai, vamos junto, aí vai, conversa, vai batendo um papo. Aí a pessoa compra um carrinho, mano, encontra com o Zezinho na chuva no meio da rua. O Zezinho, fulano! Vou nem parar. Não vou nem parar, senão eu vou molhar meu carro todo. Pô, pelo amor de Deus. Não lembro um monte de água. Não vou nem parar, senão o Zezinho vai querer carona, eu vou molhar meu carro todo. Porque a pessoa mentira, ela esqueceu de onde ela veio, gente. Ela esqueceu de onde ela veio, está amarrado em nome de Jesus. Entendeu? Por isso que Deus tem que preparar o coração da pessoa. Sim ou não? Vamos orar então, em nome de Jesus? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse conselho tão abençoado. Amém? Deus vai te colocar numa boa terra, mas quando você estiver lá, não esquece do teu não. Glória a Deus. Não esquece do mandamento, não. Coisa séria, né, irmão? Quem não tiver, pode dar ele. Glória a Deus. Vamos orar então, pessoal, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amém? Vamos falar com Deus. E, gente, conselho de Deus, lembra do comecinho? Esses mandamentos que hoje te ordena para você fazer. Não esquece disso não, pessoal. Bota em prática que você vai ser abençoado. Deixa os outros falar que você é doido, que você é fanático, que você é maluco. Deixa os outros falar o que eles fizerem, irmão. Faz a sua parte, porque você vai vencer. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor, Pai, por este conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou nesta manhã. Pai, eu venho ao Senhor em nome de Jesus a favor desta pessoa, Pai, que está sofrendo. Esta pessoa que está passando lutas no seu casamento, na sua prosperidade, na sua família, na sua vida espiritual. Deus, eu venho em nome de Jesus pedir ao Senhor interceder por essas pessoas, porque eles não estão aqui para em vão. O Senhor os trouxe aqui. E nós cremos que existe um Deus Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. E nós sabemos, ó Pai, que quando nós invocamos o Seu nome, o Senhor nos ouve. O Senhor disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. A sua promessa. Então livra essa pessoa, Pai, das armadilhas do diabo, do laço, da mentira, da enganação. Ó Deus, ajuda essa pessoa que precisa do Teu socorro. Ajuda, Pai, em nome de Jesus. Cada uma delas precisa de um milagre, só elas sabem o que é. E a Sua palavra diz o seguinte: quando dois de nós concordam acerca de qualquer coisa na
e ser feito pelo Pai que está no céu. Nós sabemos que aqui tem mais de dois, mas eu e cada uma dessas pessoas em particular somos dois, concordando. Então, em nome de Jesus Cristo, eu estou concordando com a oração dessas pessoas, Pai. Que o Teu Espírito Santo agora possa transformar, pegar essa oração e levar até o Seu trono. E aí, Deus, eu peço que o Senhor conceda a eles que eles estão orando. E eu paraliso toda a ação de Satanás exigindo que saia. Eu estou mandando sair. Eu sei que você me ouve. Sai agora, em nome de Jesus, da mente, do corpo, da alma, do espírito, da visão espiritual, da fé dessa pessoa, em nome de Jesus. Sai da saúde dessa pessoa. Em nome de Jesus, o espírito da morte, o espírito da sequela, o espírito da invalidez, em nome de Jesus, o espírito do engano, da mentira, sai agora, em nome de Jesus, do medo, da incredulidade, o espírito da depressão, do desânimo, sai agora. Eu estou mandando você sair. Eu estou te dando uma ordem, sai agora. Em nome de Jesus, sai da casa, solta os filhos, solta a família, sai do casamento, sai da prosperidade, aonde você estiver atacando, sai agora. Em nome de Jesus, eu desfaço toda bruxaria, toda feitiçaria, trabalho feito, maldição, praga, inveja, eu estou desfazendo agora. Em nome de Jesus, exige que saia. Oh Pai, agora em nome de Jesus Cristo, eu estou, Pai, declarando todos libertos, curados e livres. Eu estou apresentando, Senhor, essa água, esse sabonete, esse sal, aonde eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha colocar o seu poder, que liberta, que cura, que transforma, e todos que usar sejam libertos. Eu apresento a peça de roupa, a chave da casa, a causa da justiça, que em nome de Jesus, Pai, essas pessoas sejam honradas naquilo que eles oram, em nome de Jesus. E peço também que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas, porque pertencem ao Senhor. E o Senhor disse: que me honrarei, que eles sejam honrados em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? E vocês digam assim seja, pessoal. Glória a Deus. Então saia daí do caminho santo, agradecendo a Deus. Mas, Senhor, muito obrigada. E fica crendo. Glória a Deus. Duvida não, fica crendo. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Gente, Deus abençoe o Anderson. Deus abençoe o Anderson, Luciano, o Gui e todo o pessoal do Face e do YouTube. Tá? Domingo agora Santa Cena, não? Assim, esse domingo. Então, Deus abençoe.